Olá Brasil, chegando aqui com vocês pessoal com mais um vídeo, e nesse vídeo eu quero falar sobre relacionamento, né? Relacionamento, a gente não pode fugir, né? Para onde a gente vai, a gente tá se relacionando com alguém, com alguma pessoa, enfim, aquela coisa toda. Uma das coisas muito importantes no relacionamento é a questão da conexão, é você estar no nível da pessoa. A gente vai ver isso aqui na palavra, tá certo? Aqui quem vos fala é o pastor Marcos Rosa, seja claro, bem-vindo ao meu canal. Antes de falar alguma coisa aqui, pessoal, eu queria pedir para vocês, se possível, assinarem o canal. Eu não sei se eu ativei ali o botão, ali tá passando ali o botãozinho. Vamos colocar esse canal para frente, vamos nos unir, ok? 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 Vamos colocar esse canal para frente, que ele tá difícil aqui, ok, pessoal? Vamos para a palavra. E vendo as multidões, teve grande compaixão delas, porque andavam cansadas e desgarradas, como ovelhas que não têm pastor. Observe que Jesus, não é, o mestre dos mestres, ele tinha essa índole, ele tinha esse estralo, ele tinha essa inclinação, não é, de se conectar com as pessoas, de se conectar com as multidões, de se conectar com as necessidades das pessoas. Isso, né, foi muito lindo no ministério de Jesus, né, porque ele estava, geralmente ele estava a par das coisas que estavam acontecendo com as pessoas, e ele se preocupava com as pessoas, né, ou seja, ele se preocupava com as necessidades até básicas na vida da pessoa, como por exemplo a alimentação, né, ali no Sermão do Monte ele tinha ali 10.000 pessoas, né, e ali surgiu, né, aquela conexão dele com a multidão, ou seja, ele chamou os discípulos e disse: olha, eles estão aqui já fazem 3 dias, estão com fome, e nós não podemos despedi-los assim com fome, entende? Até porque quando aquelas pessoas chegassem em casa, tinha ali aproximadamente 10.000 pessoas, entende? E quando chegasse ali, né, nas suas cidades, nos vilarejos, coisas assim desse tipo. Imagina 10.000 pessoas indo para, né, tantas famílias ali, 5, 7, 10.000 pessoas. Quer dizer, ia se multiplicar o número de, entende? Ou seja, de pessoas ali que ia gerar uma situação de conflito, porque as pessoas iam receber os seus familiares, tudo ali, né, uivando de fome, né, desfalecendo de fome. Então Jesus, ele tinha digamos assim, essa conexão, não é? Ou seja, ele se conectava com a necessidade das pessoas. E foi justamente nesse momento que chamou os discípulos e disse: nós precisamos fazer alguma coisa, nós temos que dar alimentação, temos que alimentar essas pessoas. E foi ali que os discípulos disseram que não tinha nada, né? Não tinha nada, enfim, etc. Tinha ali um dinheiro que dava para comprar 2 pães. E aí Filipe disse: mas o que é isto para tantos e tudo mais, né? Foi justamente ali que apareceu, né, aquele jovem, que você já sabe o resultado, mas eu quero focar mais na questão que Jesus tinha, essa conexão com as pessoas, e que nós aos pouquinhos, observe só, se nós não estamos perdendo, não é, essa conexão com as necessidades das pessoas, não é? Ou seja, muitas vezes a gente já está com tanto problema que quer evitar problema, entendeu agora o que eu estou querendo dizer? Mas nós fomos chamados para realmente enfrentar, ou seja, nós não somos pessoas normais e comuns nesse sentido espiritual, porque ele chamou para a gente carregar isso aí, essa marca, né, do reino de Deus, é justamente a gente ter compaixão das pessoas, ajudar e procurar se conectar com as necessidades das pessoas, né? Necessidades, no caso, espirituais, mas também existem muitas ocasiões que as necessidades, elas são também, né? Elas são, pode ser materiais, enfim, aquela coisa toda, não é, pessoal? Então, o ministério de Cristo é muito contagiante, não é? Porque ele tinha essa habilidade de se conectar com as pessoas. Isso me chama muita atenção, entende? Então, certa vez Jesus chega num certo lugar na Galileia, ele, ao sair do barco, ele vê a multidão, entende? E a multidão estava ali totalmente
como ovelha que não tinha pastor. E logo ali tinha muitas pessoas com vários tipos de problemas, né? Tinha pessoas ali que estavam oprimidas, né? Tinham pessoas que estavam possessas, tinham pessoas que estavam doentes, tinham pessoas que estavam carregando as suas cargas, as cargas da vida. Muitas vezes as pessoas estão carregando as cargas da vida e aquilo traz uma frustração, traz um peso, traz uma pressão mental, espiritual, emocional sobre a pessoa. E a pessoa, quando ela não tem, não é, uma saída espiritual, ela sempre vai procurar extravasar, como diz o ditado popular, tipo assim, procurar uma fuga para justamente vir uma compensação sobre a sua vida. Ou seja, eu só relaxo se eu fizer isso, entende? Se eu fizer aquilo, enfim, aquela coisa toda. E cada um tem ali uma inclinação para justamente fugir da realidade. É isso que eu quero dizer, fugir da realidade, não é? Então, a vida espiritual ela é importante por isso, porque não é que a gente vai fugir da realidade, como muitos, né? Marx e Nietzsche, Lenin e outros, né? Que falaram tantas coisas, né? Menosprezando a religião, não é? Ou seja, mas eles estavam totalmente errados, porque na verdade Jesus diz assim: olha, quando vocês estiverem estressados, quando vocês estiverem ansiosos, quando vocês estiverem nessa condição, me busque, me procure, porque eu estou aqui para aliviar as cargas de vocês. Entende o que eu estou querendo dizer, pessoal? Então, Deus é através de Cristo. Cristo é a conexão entre Deus e os homens. Entende o que eu estou querendo dizer? Então, quando o homem se encontra com Deus, ele se encontra consigo mesmo. Entende? Ele se encontra, ele volta à origem. E a partir de então, ele passa a ter um alívio das suas cargas, das suas problemáticas. E ele passa, claro, a viver um tempo novo na sua vida. Sabe, pessoal? Então, é muito importante essa conexão espiritual de Cristo conosco e também essa conexão do homem com Cristo, porque Cristo, ele é aquele que, sabe, traz a ligação com o Pai, né? Com o Pai. E essa ligação, ela traz uma manifestação interior, espiritual na vida do ser humano, que traz descanso à sua alma, que está cansada, abatida, que está naquela letargia da vida de uma forma comum, e claro, ele passa a ter uma vida, né, mais leve. Nessa questão de conexão pode entrar o amor ao próximo, por exemplo, como Jesus ele fala ali quando ele fala para um mestre, para um doutor, né? Ele fala ali para aquele homem. O homem pergunta: quem é o meu próximo, né? Ou seja, com quem eu devo me relacionar, enfim, aquela coisa toda. Aí Jesus fala justamente essa questão. Ele fala assim: descia de Jerusalém um sacerdote, enfim, entende? E ali vinha um homem, né, que ia para Jerusalém, naquela parábola ali do bom samaritano, não é? E ali aquele homem foi espancado, assaltado e estava à beira do caminho morrendo, entende? Sabe? E ali o que acontece? O sacerdote olhou, viu de lado e seguiu o caminho, né? Da mesma forma o levita, entende? Então essas duas pessoas, esses dois personagens representam a religião, sabe? Porque o sacerdote vinha descendo de Jerusalém. Se ele vinha descendo de Jerusalém, ele vinha da sua turma. Ele estava justamente naquela questão de ministrar lá no templo, ou fazer um sacrifício, ou estar participando, né, enfim, daquela questão religiosa toda. E o levita, claro, ele também estava envolvido, né? O levita era envolvido e vinha descendo. Então, se os dois vinham descendo de Jerusalém, é porque, né, eles estavam envolvidos com essa questão da religiosidade lá no templo, coisa assim desse tipo, entende, pessoal? E todos os dois viram aquele homem ali. Então, faltou o quê? Conexão, né? Conexão, compaixão, que é se colocar no lugar do outro. Então, aqueles dois religiosos não fizeram isso. E o que acontece foi que Jesus ali, ele disse que vinha também um homem, né? Um samaritano, foi. Se eu não me engano, foi o samaritano, né? Enfim, ele olhou assim e tal, e viu aquele homem, né? Ofegante, sangrando, com aquela hemorragia, à beira da morte e tudo, aquela coisa toda. Ele desce do cavalo e averigua, coloca azeite e vinho sobre as feridas, coloca aquele homem
em cima do seu cavalo, leva para um hospital e ali ele dá toda assistência, paga a despesa, viaja, mas deixa ali uma ordem dizendo: cuidem dele porque, enfim, deixou tudo pago, etc. e tudo aquela coisa toda, não é? E aquele homem perguntou justamente para Jesus quem era o meu próximo. Jesus falou dessas 3 personalidades, dessas 3 pessoas. E por incrível que pareça, o religioso não foi o próximo. O próximo foi o que teve compaixão, foi o que ajudou, que se conectou com a necessidade do outro, entendeu? Então aquele que se conecta é aquele que é o próximo, entende o que eu estou querendo dizer? Muitas vezes a gente pensa que é o religioso, mas o religioso muitas vezes ele olha de largo, entende? Bate nas costinhas, vai em paz, irmão, tá? O irmão está com fome, o irmão está com necessidade, está uma situação difícil na sua casa, na sua família. A pessoa sabe, o religioso sabe, mas aí ele faz que não sabe, entende? A paz do Senhor, Deus te abençoe, Deus vai lhe fazer, não sei o que, não sei o que. Aquela conversa toda de religião. Pronto, eu já estou aqui me esquentando já, ok, pessoal? É isso mesmo, e pronto, e acabou, é isso mesmo. Então vamos embora. Eu não gosto nem de falar nesses assuntos, porque eu já fico alterado. Então o que acontece, foi isso que aconteceu mesmo. E eu acho assim que hoje em dia nós temos que procurar justamente ter a atitude que Jesus teria. Tem um filme que, eu não sei se é um filme, se é um livro, que diz assim: em seus passos, o que faria Jesus, né? Ou seja, o que é que Jesus faria nesse momento? Jesus socorreria a pessoa, Jesus ajudaria a pessoa, Jesus daria a mão amiga para a pessoa, não é? Então, o que eu quero dizer para você: seja um sirineu na vida de alguém, seja um samaritano na vida de alguém, ajude alguém que precisa, não é? Tem pessoas que têm condição de ajudar, tem condição de ser uma mão amiga, tem condição de ser bênção na vida do outro, né? Mas tem aquela mão mirrada, mão de onça, mão de vaca, mão de ferro, mão de mizinga, mão de miséria, mão, sabe, que quando tu morrer tu não vai levar nada não, tu vai deixar tudo aí, vão comprar um caixão de 100 conto para tu, entendeu o que eu estou querendo dizer? E é isso, a vida é isso mesmo e pronto, acabou. Não é? Então o que acontece, pessoal, é que muitas vezes o homem por que nós temos perdido as conexões com os seres humanos, como seres humanos? Eu vi um vídeo essa semana, minha esposa até me mostrou, e eu fiquei assim, pensativo, e fiquei triste um pouco, assim, sabe? Porque eu não assisto repórter, não me interessa não. Eu pego assim, quando eu quero me atualizar, eu pego o repórter resumido no Facebook ou no YouTube ali e sai passando o que eu quero. Porque eu não quero me envolver mais com essa desgraça, essa mizinga, essa miséria do mundo, que não tem mais nada para dar de informação boa para ninguém. Só é absorver coisas ruins na mente, na alma e no sentimento, e pronto, acabou, eu encerrei. Já faz muito mais de 10 anos que eu não vejo essas coisas, porque não me interessa de jeito nenhum, não soma na minha vida. Pronto, é isso mesmo. E o que acabou, que então eu já me esqueci, já me empolguei aqui. Já me empolguei, já perdi o raciocínio, é isso mesmo, perdi o raciocínio que eu estava falando, mas é isso mesmo, o ser humano ele tem perdido, sim, já voltei o raciocínio, perdido a conexão com o outro. Infelizmente isso é verdade, é uma tristeza isso. Observe bem, por exemplo, assim, eu estava falando, minha esposa, ela disse: Marco, dá uma olhadinha nisso aqui, por exemplo. Deu uma olhadinha, eu dei uma olhada. Aqui um jovem fazendo um tipo de encenação numa avenida muito movimentada, não sei dizer se foi em São Paulo, enfim, aquela coisa toda. Me parece que foi em São Paulo, ali perto do MASP, né? É MASP, né? O Museu não sei o que de São Paulo, ali na Paulista, entende? Já estive ali algumas vezes, algumas vezes, não, uma vez só aqui de Pernambuco, de Recife. E o que acontece foi que ele fez uma encenação, né? Ele pegou esses bujão, né? Que bota gasolina, entende aquilo que eu estou querendo dizer? E aí botou um tipo de um corante e ali botou água e ali ele fez que ia assim, incendiar o seu corpo, né? Fez aquela cara de triste e se fez que ia incendiar o seu corpo, foi. E aí pegou um fósforo e jogou aquela água, né? Um corante no corpo, parecendo gasolina, e pegou um fósforo e fez que ia justamente, como se diz, incendiar, né, o seu corpo. Você acredita que ficou todo mundo olhando? Isso aí é um exemplo de como nós seres humanos estamos. É verdade. Nós seres humanos estamos dessa forma, da mesma forma. Fica só olhando, sabe, como que torcendo pela destruição do outro, torcendo para dar tudo errado na vida do outro, sabe? Muitos não se alegram com a vitória do outro, não se alegram quando o outro está mostrando um sinal de mudança de vida, de vencer na vida, de sair da miséria, de ir morar em outro local,
de constituir, sabe, ir para outro nível. Muitas pessoas ficam até tristes quando vê o outro, sabe, indo para outro nível, entende o que eu estou querendo dizer? É isso que está acontecendo com a sociedade. A sociedade, ela está nessa história, nessa situação. Então, aquele jovem fez aquela ensinação toda, aí veio um mendigo. Olha só, veio um mendigo. Aí o mendigo foi, botou a mão no ombro dele e saiu, sabe, tentando evitar aquela tragédia que ele estava encenando, coisa assim desse tipo, para você ver como está a humanidade, pessoal. É isso mesmo. Você vê as pessoas matando os animais, as pessoas matando os outros, você vê a guerra, tudo isso é sinal da vinda de Cristo na nossa vida, não é? Então, conexão com as dores do próximo, né? Está faltando isso, por isso que não existe mais essa questão, ou já está, como Cristo Jesus disse, ó, no final dos tempos o amor vai esfriar, o amor de muitos vai esfriar, não é? E é isso que a gente vê, porque quem não tem amor não tem conexão com o próximo. Quem não se conecta com o próximo é porque não tem amor. E ter amor é difícil, porque o amor exige sacrifício, exige renúncia do eu, do ego, não é? Exige você, sabe, enfim, etc. O amor é isso aí, ok? Então, foi mais uma reflexão. Se puder, compartilhe esse vídeo com alguém. Então, pode ajudar alguém ou não ajudar, mas eu acredito que vai ajudar. Entende, pessoal? Eu vou deixar o link do meu livro aqui embaixo, Superação. Beijo no coração de vocês. E a gente se vê.